Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos aqui o prazer de ter um convidado aqui muito interessante. Trata-se do Fausto Augusto Júnior, que ele é coordenador do Diese São Paulo. É a primeira vez dele aqui na live, um homem muito ocupado, que doou um pouco do seu tempo aqui para nós, para a nossa audiência. E o nosso tema, pode ficar, dar boa tarde para os nossos trabalhadores, podem cumprimentar. Opa, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre os reajustes, a ação sindical e essa luta cotidiana. Sim, então, e o Diese nos passa, né, no final de semana, agora nós estávamos acompanhando pela Rádio Peão Brasil, que é o meio de comunicação sindical, que o Diese levantou um número que, apesar da pandemia, dessa crise econômica sem precedentes, aconteceram 8.574 acordos no primeiro semestre. É uma ótima notícia, Fausto. Então, vamos falar sobre ela, com você. Bem, acho que o primeiro dado fundamental é que é bom lembrar que o primeiro semestre desse ano é um primeiro semestre meio à pandemia, ou seja, um conjunto da sociedade brasileira está em luta contra um vírus que já Sim, matou aí mais de 100 mil pessoas no Brasil. Então, é só para a gente lembrar que este é um momento bastante diferente, né? A quantidade de acordos que foram negociados é um pouco menor do que foi negociado no ano passado, mas é um volume bastante grande, né? Mostrando a relevância e a importância do movimento sindical. O movimento sindical vem cotidianamente, inclusive, realizando negociações, efetivando acordos coletivos, e neste caso agora com relação à pandemia, para muito além, inclusive, das negociações tradicionais, porque com a questão da pandemia foi fundamental que os sindicatos fossem minimamente lidar com a proteção, com a garantia, com as questões que estão vinculadas aí à própria pandemia, além das pautas tradicionais, que é o reajuste salarial, que é a questão da renovação das cláusulas coletivas e etc. Então, assim, ter mantido o volume de acordos é bastante significativo. É bom lembrar que nós estamos falando de só 6 meses, né? São mais de 8 mil acordos em 6 meses. Lembrando, inclusive, que uma boa parte das datas bases mais das grandes categorias nem é no primeiro semestre, elas são no segundo semestre, agora em é verdade. setembro, outubro e novembro. Então, assim, é um número bastante importante, mostrando a relevância do papel do movimento sindical na realidade brasileira. Sim. Você acredita que o decreto, né, da medida 936, ela pode ter influenciado esse número, Fausto? Não, sem dúvida, porque nós temos hoje, dentro da medida provisória ali, né, que já é a 14.020, já é lei, né, Sim, a nós já lei. temos hoje mais de 16 milhões de trabalhadores que de alguma forma acessaram esse programa. As empresas, de certo modo, entenderam que era importante e acessaram o programa, e o que coloca ali muita gente, né? Um dado bastante interessante é que uma quantidade bastante grande dessas pessoas, basicamente mais da metade dela, inclusive, de alguma forma adentraram as questões ali da 936 ou da 14020 por meio de acordos coletivos, né? Isso é fundamental, porque o movimento sindical teve que fazer uma negociação que foi para o nível da empresa, né? Então nós estamos falando de acordos com as empresas, de alguma forma ali relacionando ali a vida cotidiana daquele trabalhador em especial, até porque esses acordos, eles muitas vezes não diziam respeito à empresa inteira, às vezes diziam respeito a um grupo de trabalhadores, o que É. colocava absolutamente necessário um trabalho bastante grande. Agora, com relação a essas negociações, é bem interessante, porque quando a gente compara os acordos individuais que foram feitos com os acordos coletivos mediados pelos sindicatos, eles trouxeram outros elementos, né? Eles possibilitaram que esse trabalhador tivesse garantido a sua renda, uma parte importante desses acordos, garantido que o trabalhador recebesse pelo menos o salário líquido, manteve Sim, direitos, ou seja, ampliou garantias de estabilidade, ou seja, criou uma série de possibilidades para além da própria legislação, que eu acho que esse é o papel do sindicato. O sindicato ele tem a capacidade de analisar melhor a situação, de estar na ponta, conhecer a empresa, as dificuldades daquela empresa, as necessidades daquele trabalhador, e aí sim fechar um acordo, né, acertar um acordo que tenha mais a ver com a necessidade e com as possibilidades de cada empresa. sim. A exemplo do que você está falando, o nosso sindicato aqui, os metalúrgicos da Grande Curitiba, também conseguiram, na maior parte das empresas, quase todas, fechar com 100% do salário líquido, onde houve redução, né, e suspensão do contrato.
Seguindo nessa linha também, você sabe que nós tivemos aqui há poucos dias uma conquista importante em relação à Renault, que também foi no meio de uma Sim, negociação extremamente complexa, eu diria, sim, não só complexa, como bastante truculenta, vocês acompanharam. E também sim, sim, conseguimos sair acompanhamos. desse acordo, né? Voltou a greve, foram readmitidos, reintegrados os trabalhadores, né? Readmitidos, e também o acordo que foi fechado foi por 4 anos, então, com certeza, 4 anos, perdão, com certeza também este acordo entra nesses 8.540,74, né? Deixa eu te falar, fazer outra pergunta. É, estamos agora em vias de ser ampliada a lei agora 10.024, ela deve ter novamente uma nova lei, deve ter um novo decreto, uma nova medida provisória e depois um novo número de lei. Porque o Guedes, no final de semana, na Folha de São Paulo, segundo a Folha, ele está determinado, né? Acho que o presidente conseguiu Está convencê-lo. dentro. E o que você acha que sai essa semana e como é que isso impacta também os trabalhadores? Não, na verdade é até mais simples, né? Ele só precisa de um decreto que estenda, porque a medida provisória e depois que se transformou na lei, até por conta da participação do movimento sindical nessas negociações, Sim. já tinha autorizado ao executivo prorrogar quantas vezes Ah, fosse sim. necessário, desde que estivesse nesse estado de calamidade que nós estamos vivendo. Então, Sim. o estado de calamidade está decretado até dezembro, ele pode até ser prorrogado, mas a princípio até dezembro. Então, a princípio, tanto a suspensão quanto a redução da jornada por dentro do programa, ou seja, com apoio, com uma parte do seguro-desemprego vindo para o trabalhador, ela pode ser prorrogada. O Guedes anunciou isso na sexta-feira, na verdade, né, em relação à possibilidade da prorrogação por mais 2 meses, o que a gente espera que o decreto saia ao longo dessa semana. É importante porque a economia ainda está bastante frágil. A gente sabe que as empresas estão voltando aos poucos e alguns setores não voltaram. Quer dizer, você pode voltar do ponto de vista de estar autorizado a abrir, mas as pessoas não estão indo nos restaurantes, as pessoas não estão indo no shopping. Quer dizer, a pandemia está aí. É E o verdade. Brasil é um país muito grande, né? Porque enquanto você tem regiões do país em que a taxa de contaminação do vírus está se reduzindo, a gente tem lugares do Brasil que a taxa de contaminação está crescendo. Então, é muito diverso os problemas que nós estamos vivendo. Então, acessar e a continuidade desse programa é importante. Ele é importante porque ele preserva empregos, ele é importante porque garante minimamente uma estabilidade para o trabalhador no período seguinte. A grande questão que está posta para nós é o depois, né? E aí? Nós temos que pensar também que o Brasil precisa ter um projeto que tenha o centro ali da sua atuação, a geração de postos de trabalho, a criação de empregos e o crescimento econômico, porque de fato é só isso que vai fazer com que a gente possa superar a necessidade de ter um programa como esse. Agora, é relevante, é importante e aí mostra também um pouco a força dos sindicatos, né? Porque o que aconteceu aí na Renault tem muito a ver com isso mesmo, com a capacidade e com a necessidade dos sindicatos mostrar para a empresa que existem ferramentas outras que não só a demissão. A demissão tem que ser o último caso, né? E quando você ainda faz demissões coletivas, cortes em massa, é muito pior. É pior não só para os trabalhadores, mas é pior para a economia em geral, porque Sim, você desmobiliza a economia na região e aí menos gente compra, menos gente, ou seja, começa um ciclo vicioso e não ao invés de um ciclo virtuoso. Nós precisamos colocar recursos na economia para gerar consumo e assim gerar empregos, e não o oposto. sim. E realmente você fez uma colocação importante. E o depois? Porque a gente também lembra do antes. Embora o governo ele tenta taxar de que o problema econômico é agora, em função da pandemia, mas nós sabemos que a crise econômica vinha muito antes da pandemia. Ela apenas acirrou, aprofundou, né? O impacto dela já estávamos sentindo, o desemprego já estava muito alto. Então, realmente, estamos numa calamidade agora, mas saindo dela, precisamos realmente de políticas para o trabalho, políticas econômicas que sejam mais sociais, né, e menos liberais, se é que é possível, né, com um ministro da Economia como o Guedes. Mas a gente fica aqui na torcida. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, foi extremamente importante, nos ajudou muito. Se você quiser deixar mais alguma palavra, mais uma mensagem, fique à vontade.
Pode Bem, falar. nós do Diese que agradecemos a oportunidade de conversar mais uma vez com vocês, conversar com os trabalhadores, conversar com os dirigentes sindicais. O Diese é um departamento de pesquisa e assessoria e educação do movimento sindical, criado e mantido pelo movimento sindical, e por isso nós estamos construindo e discutindo, trazendo informações para que a luta cotidiana aí do sindicato seja mais forte, né? Acho que esse é o nosso intuito. Então, estamos sempre à disposição e esperamos mais uma vez, em qualquer momento, nos encontrarmos novamente. Ah, com certeza vamos, né? Eu sempre comento aqui com eles, a gente entrevista muito, tem uma participação grande aqui dos dois economistas aqui de Curitiba. Eles estão sempre Sim, aqui sim, conosco sim. aqui na live, né? Sim, sim. Então, a gente sempre fala, o público sabe da importância, da relevância, porque você imagine, em todas as negociações, a pauta principal, a pauta principal são os índices. Sem Imagine se o dúvida. sindical não tivesse uma instituição como essa para fazer essas análises econômicas, sociais. E ficaríamos sem nenhuma ferramenta, porque do lado de lá, os empresários, eles estão com todos os economistas fazendo isso para eles. Então, Sim, eu sim. sempre deixo claro aqui para os trabalhadores que o Diese é uma ferramenta extremamente relevante para o movimento sindical brasileiro, sabe? E há muito tempo, né, desde os anos 80, eu não sei exatamente quando foi criado o Diese, mas eu entrei aqui em 86 e o Diese acho que já existia, já estava aqui, né? Sim, sim, o Diese Diese é de 55 já. Ou seja, nós já estamos há quase 65 anos a serviço dos trabalhadores. 65 anos. Olha que importante, gente. Realmente fantástico. Que bom, até tivemos noções de história aqui hoje. Quase Nós que 60 agradecemos. anos, que bacana, que legal. Precisamos falar mais sobre isso em outra oportunidade. Bem Com bacana. certeza. Um grande abraço, então, Fausto, e nós nos veremos toda hora, porque é necessário, né? Temos que acompanhar, e é importante colocar uma lupa para o trabalhador poder entender esses números. E a gente sempre fala assim aqui, a live ela é feita para eles. Então, a gente fica Sim. esmiuçando, fica detalhando os números que impactam diretamente o chão de fábrica. Um grande Nós que abraço e até a agradecemos. próxima. Até a próxima.